Fala pessoal, tranquilo? Vamos falar aqui de instrumentos óticos, tá? Começando com o primeiro instrumento ótico aqui. Vamos lá. Estamos aqui com a lupa, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar localizar a imagem deste instrumento ótico. E no final, vamos classificar a imagem. Primeiramente, para você localizar a imagem do objeto, você vai considerar um raio que sai da extremidade mais distante do objeto em relação ao eixo principal. Como estamos falando de uma lente convergente que vai atuar como lupa, você vai considerar um raio, por exemplo, que chega paralelo e passa pelo foco desta lente. Para passar pelo foco, eu vou contar 3 quadradinhos aqui e andar 4 para a direita. Então, esse raio vai ter que passar pelo foco aqui nessa direção. Para prosseguir, mesmo sem uso de régua, na direção correta, você vai considerar aqui, contar mais 3 quadradinhos para baixo e mais 4 para a direita. Ele vai ter que passar exatamente aqui. Então, mesmo sem uso de régua, você sabe que direção vai este raiozinho aqui. Vou considerar agora um raio que passa pelo vértice, porque eu acho mais fácil. Um raio que passa pelo vértice vai ter que descer 2 quadradinhos e descer 3 e andar 1 para a direita, certo? Continuando com esse padrão, desce 3 e anda 2, certo? Então, esse raio, ele não sofrerá desvio ao passar pelo vértice da lente. Esses 2 raios não se encontram, para localizar a imagem eu devo prolongá-los. Vamos seguir o mesmo padrão, começando então pelo primeiro raio, que desceu 2 e andou 4 para a direita. Fazendo o caminho inverso, anda 4 para a esquerda, sobe 2. Anda 4 para a esquerda, sobe 3, perdão. Ele vai ter que passar exatamente aqui, né, o seu prolongamento. Ó. Vai ter que passar por esse pontinho aqui. O mesmo vale para o raio que passa pelo vértice. Eu vou prolongá-lo, então, para ele fazer esse caminho, ele teve que descer 3 quadradinhos e andar 2 para a direita. Então, fazendo o caminho contrário, ele vai andar 2 para a esquerda e subir 3. Anda 2 para a esquerda, sobe 3. Ele vai cruzar exatamente nesse pontinho aqui, ó. Certo? Isso significa que se aqui é meu objeto, a minha imagem está exatamente aqui. Vamos fazer a classificação? Esta imagem, ela é... Então, classificação para a lupa. A imagem, ela vai ser virtual, direita e maior. Legal, né? Vamos falar, então, da luneta astronômica agora. Então, para você localizar as imagens de uma luneta astronômica, você vai ter o seguinte problema. O seu objeto, ele está no infinito, é um astro. Então, você vai ter que considerar raios que chegam paralelos entre si, porém, não paralelo ao eixo principal, senão você vai localizar a imagem num ponto num ponto no próprio eixo principal, tá? Então, imagina que a sua estrela que você quer ver não está aqui na direção do eixo principal, mas deslocada em relação a ele, tá bom? Então, eu vou considerar, para facilitar a vida, um raio que chega nessa direção aqui, ó. Repare, desce 1, anda 2, desce 1, anda 2, desce 1, anda 2, desce 1, anda 2, tá? Então, repare que eu comecei representando um raio que chega passando pelo vértice, tá? Então, esse raio ele chega passando pelo vértice, porque este raio não vai sofrer nenhum desvio, beleza? Então, esse aqui é um raio que chega lá do infinito, vem para formar uma imagem de uma estrela, por exemplo. Então, podemos representar aqui uma estrelinha, tá lá no infinito. Vamos, então, desenhar um raio que chega paralelo a ela, tá? Esse raio, eu vou desenhá-lo aqui, ó. Por exemplo, aqui, certo? Passando por esse ponto, tem que ser paralelo. Então, ele vai ter que descer 1, andar 2 para a direita. Descer 1, andar 2 para a direita. Esse raio veio dessa direção. Se eu continuar com esse padrão, quer dizer, perdão. Agora, o que eu vou fazer? Essa lente é chamada ocular, certo? Beleza, o raio ele vem nessa direção aqui. Mas para onde ele vai? Para você saber para onde esse raio vai, você vai precisar utilizar o conceito de foco secundário. Se essa lente, objetiva, tá? Objetiva porque ela está voltada para o objeto.
Então, essa lente é a objetiva. Para onde vai esse raio que chega paralelo a este primeiro raio? Ele vai passar pelo foco da objetiva, beleza? Então, pelo foco secundário, perdão. Então, o que você vai fazer? Esse raio aqui, ó, eu vou dizer que ele corresponde a um eixo secundário, tá? Nós já vimos aí em foco secundário. Então, vamos localizar o foco secundário? Bom, esse foco é o foco da objetiva. Para você localizar o foco secundário, você precisa de uma linha paralela à direção do raio incidente, certo? Você vai desenhar uma reta normal ao eixo principal e que cruze o eixo secundário. Esse ponto é o ponto que nós vamos chamar de foco da objetiva, foco secundário da objetiva. Então, é um F' da objetiva, tá? Então, esse raio vai passar por esse ponto aqui. Vamos contar quadradinhos? Desce 2. Para ele chegar aqui, ele vai ter que descer 2, 4, 6, 7. E depois andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não tem muito o que fazer. Vamos desenhar esse cara aqui meio a olhômetro mesmo, tá? Professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso? A resposta é, tem uma alternativa. Se é mais fácil ou mais difícil, é com você. Como assim? Repare que a imagem de um objeto lá no infinito está no foco. Portanto, se o objeto se deslocar, sair um pouquinho do eixo principal, vai continuar no plano focal, tá? Vai continuar no plano focal. Então, isso é bem interessante, porque na luneta astronômica, eu não estou interessado, pelo menos não nesse momento, em determinar o quanto o objeto foi ampliado, tá? Então, o que eu vou fazer? Para simplificar a nossa vida, eu vou imaginar que tem algum objeto aqui cuja imagem foi formada em algum ponto aqui, ó, no foco da objetiva. Primeira coisa que é importante você notar é que essa imagem é invertida. Essa é uma das características mais importantes, tá? Se eu tivesse um objeto voltado para cá, a imagem estaria voltada para lá. Então, se eu tenho uma estrelinha aqui, a imagem dela vai estar aqui. Mas se eu tivesse uma estrelinha mais para cá, a imagem dela estaria aqui. Vamos então imaginar que temos aqui um objeto, tá? Na verdade, isso aqui é a imagem da objetiva que vai funcionar como objeto para a nossa próxima lente, que é a ocular, tá? Ela fica ali voltada, né, próxima aos nossos olhos, como um óculos, né, ocular. Então, isso aqui é bastante importante, tá? Você pode representar, né, uma imagem de um objeto no infinito, a imagem de diversos pontos no infinito, né, diversas estrelas, por exemplo, aqui localizado no foco da objetiva. Bom, como que eu vou determinar a imagem, então, desta produzida agora pela ocular? Bom, mesma ideia que nós já fizemos anteriormente. Um raio que chega paralelo, por exemplo, né? Vou pegar uma outra corzinha aqui. Sai na direção do foco. Bom, preciso então desenhar o foco imagem, tá? Vamos contar quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui está o foco imagem da ocular, tá? Esse raio vai passar pelo foco da ocular. Repare que ele vai ter que subir 2 quadradinhos e andar 2, 4, 6, né? Então, para cada um que ele sobe, ele anda 3. Para cada um que ele sobe, ele anda 3. Como nós já vimos anteriormente, no caso da lupa, um objeto entre o foco da ocular, né, o foco da lente, e a própria lente, vai gerar uma imagem virtual. Então, já vamos aproveitar para prolongar esse raio aqui. Fazendo o caminho inverso, eu vou andar 3 e descer 1, ando 3 e desço 1, ando 3, desço mais 1, ando 3, desço mais 1. Então, o prolongamento vai dar aqui, ó. Beleza? Agora vamos, então, desenhar um outro raio. Por exemplo, um raio que passa pelo vértice. Ele tem que subir 2 e andar 3. Subir 2, andar 3. Subir 2, andar 3. Esses raios divergem. De fato, eu vou precisar trabalhar com seus prolongamentos. Prolongando, então, esse raio, ó,
anda 3 para cá, 2 para cá. 3 para cá, 2 para cá. Nossa, certinho aqui, ó. Então, a minha imagem, ela está aqui, ó. O que interessa é que a imagem final, tá? Que eu vou fazer ela de verde. Minha imagem final vai ser classificada como virtual e invertida. Não vamos falar de aumento aqui, tá? Você fala, professor, mas a imagem está ampliada. Não, não necessariamente, né? Na verdade, sim, ela vai ser ampliada, mas não nos interessa isso aqui, até porque eu tenho um objeto lá no infinito cuja imagem será pontual, tá bom? Dá para falar de aumento, porque se eu imaginasse que um objeto iria do eixo principal até um ponto qualquer, né? Produzindo uma imagem aqui, você vai ter uma nova imagem também distante aqui do eixo principal, tá? De forma que eu teria, sim, um aparente aumento, né? Aqui nós falaríamos de aumento angular, mas não temos esse objetivo no momento. Um pouquinho trabalhoso, né? Vamos, então, para um caso mais interessante, que é a luneta de Galileu. Gente, para simplificar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a luneta astronômica como base para dizer o seguinte: um objeto no infinito terá sua imagem formada no foco da objetiva, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Então, começamos fazendo o seguinte: identifiquemos essa daqui como sendo a objetiva. Identifiquemos essa daqui como sendo a ocular. Então, o foco imagem, tá? Foco imagem da ocular, perdão, da objetiva está aqui. E o foco imagem da ocular está aqui, tá? Poderia colocar o foco da ocular aqui? Poderia, mas aí seria o foco objeto. Poderia colocar o foco da objetiva de cá? Poderia, mas aí seria também foco objeto, tá? Então, estamos interessados, né, no foco imagem, que é para onde os raios irão. Começando com a objetiva, né, eu posso fazer assim, estando um objeto no infinito, a imagem produzida pela objetiva vai estar no foco da objetiva. Beleza, tranquilo. Mas eu não consigo fazer muita coisa com isso. O que eu preciso, então, fazer? Eu preciso imaginar que eu tenho uma imagem formada no plano focal da objetiva. E vale a mesma história que nós acabamos de ver para a luneta astronômica, tá? Que é o seguinte: a imagem formada aqui será invertida, tá? Isso que interessa. Então, a imagem formada pela objetiva da luneta terrestre, também conhecida como luneta de Galileu, é invertida. Pelo menos a primeira imagem, tá? A imagem formada pela objetiva. Vamos agora localizar a imagem formada pela ocular. E aqui começa um probleminha bem interessante. Se os raios vêm da objetiva para formar esse cara aqui, e esse cara funciona como objeto para ocular, e os raios de luz provêm de cá, mas a imagem está de lá, este cara é um objeto virtual para ocular. Objeto virtual. Então, como que eu faço para localizar a imagem final? Eu tenho que pensar em raios que gostariam, entre aspas, de chegar aqui, ó. Por exemplo, se tivesse vindo algum raio, porque eu não sei, tá? Mas algum raio estivesse vindo nessa direção, tá? Como o raio está chegando na ocular, ele está associado a um objeto. Como para chegar de fato no objeto eu preciso prolongar? Então, estamos falando de um objeto virtual. Este raio irá sair em qual direção? Para baixo. Ele vai andar 1,5 para a direita, 2 para baixo. 1,5 para a direita, 2 para baixo. 1,5 para a direita, 2 para baixo, certo?
Esse raio vai ter que sair na direção do foco da ocular. Se eu prolongar esse raio, bom, vou deixar para prolongar depois. Vamos pensar então em um outro raio, um raio que não vai ser necessário prolongar, caso haja necessidade disso, né? Vou representar um raio que, por alguma razão desconhecida, veio exatamente nessa direção aqui, ó. Porque ele estaria vindo na direção, justamente na direção para formar este objeto aqui paraocular, tá? Note que isso aqui é a imagem da objetiva, mas é objeto paraocular. Tá bom? Como a luz não vai sofrer desvio ao passar pelo vértice, o prolongamento para o objeto está aqui também. Cuidado que esses raios não são exatamente paralelos. Nós podemos verificar isso contando quadradinhos. Ó. Sobe 2, anda 1,5. Sobe 2, anda 1,5. Sobe 2, anda 1,5. Sobe 2, anda 1,5. Olha, coincidência, tá, gente? É coincidência. No meu caso, se eu não fiz absolutamente nada errado, o prolongamento dá exatamente no local onde está a objetiva, tá? Mas isso é só uma coincidência. Vou até rever isso para ver se está certo. Ó. Eu ando 1, 2, 3, 4. E venho 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Certinho? Então, a minha imagem final, ela está aqui. E aqui nós temos uma característica bem interessante da luneta de Galileu. Vamos colocar aqui, ó, do lado, vamos colocar aqui por cima o resultado da luneta astronômica. A imagem final, ela é virtual e invertida. Aqui a imagem também é virtual, porque tem prolongamentos, mas agora ela é direita. E é por isso que ela é chamada de luneta terrestre, ou luneta de Galileu. Então, a imagem final vai ser virtual e direita. E olha que como é mais complexo. O objeto para ocular é um objeto virtual. Agora vamos para um caso mais clássico, um caso mais comum de aparecer no vestibular, aparece até em biologia, o caso de um microscópio. Vamos lá. Comecemos com raios. Vou começar aqui com raios que chegam paralelos, tá? Aqui é a objetiva, então esse é o foco da objetiva, essa é a ocular, esse aqui é o foco da ocular. Um raio que chega paralelo passa pelo foco da ocular. Vamos contar quadradinhos. Desce 1, anda 3. Desce 1, anda 3. Desce 1, anda 3. Desce 1, anda 3. Professor, até onde que eu tenho que contar quadradinho? Não sei. Você faz até um tanto que você achar que tá bom. Depois, se precisar, você faz mais, tá? Então, vou mexer aqui um pouquinho no papel, só para poder fazer esse desenho. Tá vendo que eu estou fazendo tudo na mão, tá? E a precisão é razoável, porque eu estou usando um papel quadriculado. Agora, eu vou pegar um raio que sai do objeto, passa pelo vértice da objetiva. Ele vai descer 1 e andar 4. Desce 1, anda 1, 2, 3, 4. Desce 1 e anda 4. Opa, não cruzou aqui, hein? Não cruzou aqui, ó. Porque esse raio azulzinho, ele vai passar por aqui, ó. Por isso que é importante contar quadradinhos, tá? Então, desce 1 e anda 1, 2, 3, 4. Então, ele vai cruzar. Deixa eu fazer aqui, ó. Se você reparar, essa linha e essa se cruzam em algum ponto entre esses pontos aqui, ó. Tá? Como eu não estou afim de fazer isso com muita precisão, eu vou inventar, tá? Que ele está mais ou menos nesta posição aqui, ó. Tá? Ah, mas dá para saber exatamente onde ele está, inclusive o tamanho? Claro, claro. Equação de Gauss. Se você falar que isso aqui mede uma unidade, quanto que vale o foco da ocular? 3 quadradinhos.
Para ocular, quanto que vale o P? 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E o tamanho do objeto? 1 quadradinho. Posso sair fazendo conta feito doido? Calcular tudo? O primeiro aumento? Posição da primeira imagem? Claro que sim, tá? Eu não vou fazer isso. Vamos, então, agora localizar a imagem desta imagem. Então, esta imagem é agora objeto para ocular, certo? E eu quero localizar a imagem final. Mais uma vez, velha história. Raio que chega paralelo, passa pelo foco. Então, sobe 3, anda 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, dá no mesmo, né? Sobe 2, anda 3. Sobe 2. Opa, contrário, né? 3, 6, né? Então, ele tem que andar 2 aqui e subir 1 aqui, né? Então, sobe 1, anda 2. Sobe 1, anda 2. Esse ponto que está errado, ó. Sobe 1, anda 2. Beleza, então o raio veio nesta direção aqui. Um raio que passa pelo vértice, bom, ele vai ter que descer 3 e andar 3. Então, ele vai sair passando exatamente aqui nesses cruzamentos, olha. Ficou fácil, né? Se os raios não se encontram, a imagem formada vai ser no prolongamento deles. Vamos prolongar um, vamos prolongar o outro. O outro tem que andar 2 para a esquerda e 1 para baixo. 2 para a esquerda, 1 para baixo. 2 para a esquerda, 1 para baixo. 2 para a esquerda, 1 para baixo. Opa, deu bem aqui, hein? Bacana, hein? Então, a imagem final, coincidentemente, formou exatamente no próprio foco da ocular. Gente, cuidado com essas coincidências, tá? Tanto nesse caso, quanto no caso da lupa, no caso da luneta astronômica, isso coincidiu porque eu escolhi colocar o objeto aqui para ocular exatamente no ponto médio entre o foco e a lente, tá? Então, isso aqui é só uma coincidência por conta dessa construção, não é regra. Vamos classificar a imagem final? Então, para o microscópio, eu tenho uma imagem final que é virtual, invertida e ampliada. Beleza? Beleza, gente. Ó, olha só. Agora sim é massa. O que vocês vão ver agora, provavelmente, né? A menos que eu tenha perdido o papel, tá aqui. Vocês provavelmente não vão ver em lugar nenhum de vídeo assim comum do ensino médio, falando sério, tá? Que é como é a formação de imagem para o telescópio newtoniano e para o telescópio Hubble, tá bom? Falando sério, isso daqui é um assunto pouco abordado. Este ano, agora eu não me lembro quantos anos faz. Ah, é verdade, esse ano nós comemoramos 20 anos, né, de lançamento que o astronauta brasileiro foi para o espaço. Caiu na UFF há muito tempo atrás, o telescópio newtoniano, então é um assunto que cai pouco, então o pessoal prefere nem falar. Eu vou falar. Então, esses dois próximos assuntos, acho que vale a pena comentar. O primeiro não é o telescópio espacial Hubble, é um telescópio newtoniano, tá? Mas a ideia vai ser muito parecida. Vamos lá? Como que eu vou fazer o esquema de formação de imagem para o telescópio newtoniano? O telescópio newtoniano, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem um tubo, tá? Vou pegar aqui 2 canetas para representar esse tubo. Que contém, tá? Que contém um espelho refletor aqui no fundo, tá? Os raios de luz chegam nesse tubo, batem no espelho refletor e tendem a convergir para o foco do espelho. Mas não tem como você colocar o zoião aqui, né? Se você colocar a tua cabeça aqui, você não vai deixar a luz chegar no espelho. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos um espelho plano aqui, que vai produzir uma imagem, tá? Que vai, vamos dizer, refletir o foco do espelho, né? A posição onde seria formada a imagem do espelho primário, né? Essa imagem vai ser formada, então,
nesse eixo aqui, nesse ponto aqui aproximadamente. Bom, e aí você vai ter, portanto, uma lente aqui, que vai ser a ocular. Então, esse cano aqui ele é furado, e aqui você coloca uma ocular. Então, você olha para cá e aponta para o céu. Beleza? Bom, então, sem mais delongas, como que eu localizo as imagens? Vamos lá. Vamos apresentar dois raios de luz que vêm lá do infinito. Eles chegam paralelos entre si. A imagem desses dois raios é formada aqui, ó, certo? Vou fazer aqui bem a olhômetro mesmo, tá? Ela seria formada aqui. Mas esse espelhinho plano impede que a luz chegue até aquele ponto, tá? Isso significa que esse ponto vai funcionar como um objeto virtual para o espelho plano. Sendo um objeto virtual, a imagem desse espelho plano será real. Você prolonga, então, o espelho plano, a imagem vai ser simétrica aqui, ó, certo? Se o objeto está aqui, para o espelho plano, a imagem vai ser formada aqui. Utilizando as mesmas ideias que nós utilizamos lá atrás para a luneta de Galileu e para o telescópio, para o luneta astronômica, você pode colocar um objeto levemente deslocado em relação ao eixo principal, no caso da lente, né? Então, vamos colocar um objetozinho aqui, tá? Aqui eu tenho o meu objeto, que é, na verdade, a imagem do espelho esférico côncavo. Vamos localizar a imagem final deste objeto. Mais uma vez, essa lente vai funcionar como uma lupa. Se o foco imagem da lente está aqui, ó, 3 quadradinhos da lente, o foco imagem da lente está aqui embaixo. Vamos lá. Um raio que chega paralelo, passa pelo foco. Um raio que passa pelo vértice não sofre desvio. Se eu prolongar esses raios, olha lá. Esse daqui anda 3 para cá, 1 para cá. Então, anda 3 para cá para prolongar e 1 para cá. Anda 3 e 1 para cá, beleza? Então, se eu prolongar esse cara, ele vai passar por esses pontinhos aqui. Se eu prolongar o outro raio, ó, tem que subir 2, andar 1. Sobe 2, anda 1. Sobe 2, anda 1. Coincidentemente, dá exatamente aqui, né? Tá? Reveja o vídeo aí com bastante calma. A imagem deste objeto aqui vai estar bem aqui, ó. Coincidentemente, no eixo do espelho esférico côncavo. Mas é só uma coincidência. O que interessa é que a sua imagem final vai ser formada aqui. Não vou nem falar se ela é direita ou não, tá? Ela está inclinada. Nós temos dois espelhos, então vai ser enantiomorfa, destransforma de enantiomorfa para não enantiomorfa, e aí depois você tem uma lupa que vai ampliar e não vai produzir uma imagem enantiomorfa. Então, no final, você não tem uma imagem enantiomorfa, tá? E para encerrarmos, vamos para o telescópio de Cassegrain, que a ideia é muito similar. Então, essa daqui vai ser mais rápido ainda, tá? O telescópio do tipo Cassegrain, ele é similar ao telescópio Hubble, na medida em que você vai utilizar um espelho côncavo, na medida em que nós temos um tubo aqui, ó, que contém um espelho lá no fundo, tá? Diferentemente do espelho do telescópio de Newton, né, o newtoniano, no telescópio de Cassegrain, você não faz um furo no tubo, você faz um furo no espelho. Então, aqui você coloca um espelhinho, esse espelho, por vezes, é convexo, tá? E você vai colocar uma luneta aqui, uma ocular aqui para poder visualizar a imagem, tal como foi feito aqui, tá? No telescópio newtoniano. Porém, eu estou interessado em entender um pouquinho mais sobre como funciona o telescópio Hubble, tá bom? Então, o que eu vou fazer? É bem simples. Eu vou pegar dois raios de luz que chegam paralelos entre si, que tentariam convergir para o foco do espelho, né? Que funciona como objetivo. Sem muita enrolação, esses raios viriam para essa direção, tá?
e... Opa, meio tortinho aqui, né? Para essa direção aqui, tá? E aí, olha que interessante, mais um caso de objeto virtual, é o terceiro, né? Agora no telescópio Hubble. Esses raios tenderiam a convergir para o foco, esse foco vai ser um objeto virtual para o espelho convexo, esse espelho convexo vai conseguir produzir uma imagem real aqui. Vai ficar feio esse meu risco, não tem problema. O telescópio Hubble, ele tem um sensor nessa posição. Então, toda a imagem gerada aqui é captada por um sensor. E aí você consegue formar imagens, tá, de galáxias, de aglomerados e tudo mais. Gente, esse vídeo foi um pouquinho longo, mas poderia ser muito mais, tá? É um assunto um pouquinho mais chatinho e eu espero que este vídeo possa contribuir para o entendimento desse assunto, tá? Pretendo deixar esse vídeo apenas como não listado, tá? Então, para você achá-lo, tem que ir no meu site. Valeu!